Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz. No comando do Pode Povo e do Sindipetro NF está o Sérgio Borges com a gente neste Pode Povo também. Ô Sérgio, o assunto hoje é interessante e importante para cada um de nós, até para quem não usa esse serviço. Ele é importante porque sempre vai ter alguém que usa e que vai chegar até essa pessoa, seja um trabalhador, seja um assessor, um parente, enfim, é o transporte público municipal. Um dos maiores, se não o maior problema de Campos hoje, ao longo dos anos, e como todo o país também, essa deficiência gigante que é o transporte público da cidade. Como é que o sindicato, como é que o movimento vê essa questão hoje aqui no município, Sérgio? A gente enxerga isso como um problema grave aqui para a população de Campos. Uma verdadeira vergonha, porque talvez é o principal problema a ser enfrentado pelos órgãos públicos, em especial a Prefeitura de Campos. A gente acompanha esse desleixo com o transporte público, e isso impacta principalmente a vida do trabalhador e da trabalhadora de periferia, que não tem um carro, não tem como ficar pagando um Uber e precisa se deslocar dos pontos mais distantes da cidade para a região central. Então, a gente vê a possibilidade, sim, de melhorias, mas a Prefeitura de Campos, o prefeito junto com o secretário, precisam encarar esse problema e colocar ele como prioridade a ser resolvida, porque senão a gente vai continuar passando pelos mesmos problemas. A gente tem exemplos aqui no estado do Rio de prefeituras onde o transporte público é tarifa zero. Eu cito aqui Maricá, por exemplo. Um exemplo claro de onde a prefeitura priorizou o serviço de transporte público e a população foi beneficiada com transporte de qualidade e com tarifa zero. Aqui nossos ônibus estão todos em condições precárias, estão lotados, isso quando tem ônibus. Chegando no final de semana, por exemplo, é um caos total. Quem não tem dinheiro para pagar um Uber ou um aplicativo qualquer, fica literalmente a ver navios, ou a pé, né? Então é preciso que a prefeitura se mova e é preciso que a população cobre isso dos órgãos públicos. Campos já teve passagem a R$1, não de graça, mas quase, né? R$1 subsidiada pelo governo municipal. Para quem não entendeu, R$1 era o usuário que pagava, o restante de cada passagem, quem completava era a prefeitura. O final, a gente sabe no que deu. As empresas quebraram hoje, também em Campos não é diferente, o sistema é muito ruim. Nós temos exemplos em Maricá, tem exemplo lá no norte do país, no nordeste do país, e é claro, tem um exemplo aqui, próximo a gente, que é São João da Barra. Agora, são cidades que vivem, talvez diferentemente de Campos, hoje, Maricá é o Eldorado, hoje dos royalties. São João da Barra, né, o bom momento aí pelo porto. Você acha que Campos suportaria, os cofres públicos de Campos suportariam hoje o transporte público gratuito, Sérgio? Não, Cláudio, isso não quebraria a prefeitura e, como eu falei anteriormente, já existe alguns exemplos aqui, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas no Brasil como um todo, são 154 cidades que já possuem transporte público gratuito. E mais outras que eu não consigo quantificar aqui, que existem programas de redução de tarifa R$1, tarifa reduzida para a população, justamente investindo nessa qualidade de transporte e melhorando até a circulação de pessoas nos centros da cidade, que é um problema não só aqui de Campos, mas de toda a região. Eu trago aqui exemplo, voltando a falar de Maricá, de alguns números que Maricá traz para a gente e que são números animadores e inspiradores. Talvez isso inspire o prefeito e secretário aqui de Campos a pensar alguma coisa parecida para cá. As famílias lá de Maricá economizam cerca de 20% da sua renda mensal com esse programa, segundo as próprias empresas de transporte público da cidade.
né? Lá eles têm os ônibus, que são chamados ônibus vermelhinhos, circulam desde 2021. Esse transporte, desde 2021, já transportou 39 milhões de passageiros por ano, aumentando cerca de 2,5% a cada ano que passa, tá? Esse exemplo de Maricá tem outras cidades com problemas, com soluções parecidas e pode ser implementado, obviamente, com a priorização do orçamento aqui de Campos. Para além disso, tem um projeto de lei lá do governo federal, né, presidente Lula, que prevê a implementação do transporte gratuito, um programa de transporte gratuito durante os finais de semana, justamente para incentivar as prefeituras a repensarem a qualidade do transporte público para a população. E esse programa não só daria um benefício para a população, quanto iria incentivar as pessoas a voltarem a frequentar os centros da cidade. Aqui em Campos, por exemplo, uma reclamação recorrente da CDL é o esvaziamento do centro logístico de Campos, o centro comercial, vou dizer assim, de Campos. A gente vê várias lojas fechadas, poucas pessoas circulando. Se a prefeitura unir um projeto de transporte público com incentivos no centro da cidade, talvez a gente volte a circular a população em Campos e favorecendo até o comércio local. Então, todo mundo tem a ganhar. Empresários, trabalhadores, população, município de uma forma geral. É preciso que o município de Campos olhe com carinho essa questão do transporte público aqui na cidade. É isso, Sérgio. O Pode Povo tem essa missão de tocar na ferida, tocar onde dói. E o transporte, sem dúvida nenhuma, é um local de muita dor para toda a população. E para quem quer administrar bem também, claro, né, fica esse impasse. Temos aí vários projetos, várias ideias que precisam ser colocados em prática para atender essa população. Que seja de graça, que seja R$1, que seja mais barato, que seja completo, mas, sobretudo, que seja eficiente e que alguém comece a fazer, de fato, alguma coisa. A prefeitura está se comprometendo em resolver, né? Vem aí os terminais avançados. Está demorando, mas está vindo aí. Então, acho que a gente tem que fazer o nosso papel também aqui do Pode Povo, que é cobrar dessas autoridades. Valeu, Sérgio. Obrigado aí. Bom, sempre importante a sua participação aqui na programação da Folha FM e, claro, comandando o Pode Povo. Valeu. Eu que agradeço, Cláudio, e continuo falando com vocês que a gente vai continuar esse debate lá nas redes sociais do SindPetroNF, @SindPetroNF e @Serginho Petroleiro. Siga a gente. Um abraço e até a próxima. Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.